Um defeito de cor. Capítulo 6. Continuação. Prenúncios. O ano tinha se passado sem que eu percebesse, e logo já era Natal, e novamente eu não tinha comprado um presépio, em torno do qual cantariam as pastorinhas que o seu irmão tanto gostava de ouvir. Você não se importava muito com música, mas gostava bastante de ouvir as histórias que eu lia em voz alta ou inventava na hora. Para não entristecer o Manjucô, o Sebastião e o João Badu resolveram que ele teria o presépio e a apresentação das pastoras, e construíram um usando mangas verdes, papel amassado e pedaços de madeira e de tecido. Acho que eu estava cansada, pois esse presépio e muitas outras coisas me comoveram até o choro, com o convite da sinhazinha para que fôssemos à missa do galo e depois ceássemos com a família dela, ou os presentes enviados pelos amigos da loja do Alufá Ali. Aliás, a família dele já estava maior, com o nascimento dos filhos da Euá e da Mariamo. Mas eu não estava com vontade de sair de casa, e apenas fizemos um almoço no dia do Natal, com alguns poucos amigos e os funcionários da padaria. O seu pai tinha ido passar as datas na cidade, e eu não consegui me alegrar, preocupada com ele ou com alguma coisa que estava para acontecer, sem saber bem o que era. Entre os dias de Natal e Ano Novo, mandei o João Badu levar dinheiro até o sítio do Babalaogo Fiditime, pedindo que sacrificasse um carneiro para Xangô em meu nome. Junto com a Esméria, fiz um ebó para Oxum e outro para Iemanjá, que fomos entregar na correnteza de um rio e no mar, lugar onde elas moravam. Pedi a proteção da minha avó e dos voduns, a presença da Taiwo e o olhar da minha mãe, mas a inquietação não passou. Também recusei o convite do Padre Heinz e da Adeola para a virada de ano, pois não tinha ânimo para deixar o sítio, ou algo pedia que eu não saísse. Houve uma pequena comemoração no quintal, onde todos rezamos pedindo anos melhores e fomos nos deitar cedo. Eu estava no quarto tentando afastar as preocupações para que o sono pudesse chegar quando seu pai entrou, no meio da noite, bêbado como eu nunca tinha o visto antes. Deitado ao meu lado, chorou a não poder mais, sem conseguir explicar o motivo daquele desespero todo. Fiquei achando que era aviso de uma desgraça que estava para acontecer, como a morte dele ou alguma doença grave que ele estava escondendo para não nos preocupar. Como eu também já estava segurando o choro havia algum tempo, choramos abraçados, dizendo que, por mais que não demonstrássemos, por falta de tempo ou de costume, ainda nos amávamos. Eu queria ter me dado para ele, mas ele não conseguiu e começou a se sentir pior ainda, dizendo que era um canalha, que merecia morrer e que, por mais difíceis que fossem os tempos que estavam por vir, era para eu nunca me esquecer daquele momento, nunca me esquecer do quanto ele gostava de nós. Ele falou muitas vezes em você, arrancando de mim a promessa de nunca falar mal dele perto de você. Será que faço isso agora? Não sei. E espero que você leia tudo isso apenas como uma história que está sendo contada exatamente do jeito que aconteceu. No primeiro dia do ano, seu pai acordou de mau humor e com uma dor de cabeça. E, quando finalmente conseguimos conversar, disse que não era para eu levar em conta nada do que tinha dito, pois bebera demais ao perceber que estava sozinho no sobrado, sem a família, sem os amigos, sentindo-se mal em ter ido para lá por desejo próprio. Fiquei bastante decepcionada por ele não se lembrar nem das coisas boas que tinham acontecido na noite anterior. No dia seguinte, voltou novamente para a cidade, onde passou 2 semanas sem aparecer no sítio. Eu ficava ansiosa por notícias e sempre mandava o João Badu ou o Sebastião até lá, para ver se estava tudo bem. O Fatumbi também ia, com a desculpa de que precisava da aprovação ou da assinatura dele em algo relacionado à padaria. Mas seu pai estava desinteressado da padaria, como de quase tudo. Conversando com o Júlio e a Anastácia, os criados,
O Sebastião ficou sabendo que ele saía de casa quase todas as tardes e voltava 2 ou 3 horas depois, ainda antes de escurecer. Então tomava banho e se sentava na sala, onde passava horas olhando o nada e bebendo vinho até se embriagar, e quase sempre acabava dormindo no canapé. 2 ou 3 vezes por semana era visitado por uma turma de amigos barulhentos, que jogavam cartas, fumavam, comiam e bebiam até o dia amanhecer. Eu tinha vontade de ir até lá, mas, quando perguntado, ele sempre mandava recado para não ir, dizendo que estava tudo bem e que apenas precisava ficar alguns dias sozinho para pensar na vida. Eu ficava triste, sem saber se era ou não incluída nesta vida sobre a qual ele queria pensar, e tentava me ocupar para que o tempo passasse mais depressa. E passava, não só para as minhas preocupações, mas também para as pessoas ao meu redor, que comecei a observar melhor. A Esméria, por exemplo, estava ficando velha e, embora ainda demonstrasse grande disposição para algumas coisas, para outras já não servia mais. Eu começava a ficar com medo quando precisava deixar você aos cuidados dela, que, muitas vezes, cochilava de uma hora para outra, deixando cair o que estivesse no colo ou nas mãos. O Fatumbi era a minha companhia mais constante, mas conversávamos apenas logo após o jantar, pois ele tinha que dormir cedo e acordar mais cedo ainda, para a oração das 4 horas da manhã. Ele estava gostando muito da vida nova, de morar no sítio e trabalhar na padaria, porque tinha a liberdade de fazer os cultos, as orações e as refeições nas horas certas, e também dispunha de tempo para estudar o Alcorão. Mas todo aquele tempo livre começava a preocupar, porque significava pouco trabalho com as contas da padaria e, consequentemente, pouco dinheiro. Ele também tinha começado a frequentar algumas reuniões do Partido Federalista e comentou que preparavam mais revoltas para a capital, iguais às que já estavam acontecendo no Recôncavo, onde o partido monarquista era muito forte. Falava-se da separação da província da Bahia do resto do país, e esse era o assunto que mais interessava ao Fatumbi. Não por ser o que queria, mas para ficar sabendo como se arma uma rebelião daquele porte e depois passar as informações para os mussurumins, para serem usadas no planejamento de uma revolta de pretos que, segundo ele, entraria para a história da Bahia. Às vezes, eu tinha vontade de participar mais, mas pensava em você, no Banjocô, na Esméria e no Sebastião, que eram as pessoas mais próximas que precisavam muito mais de mim do que os escravos da Bahia. Confesso que isso fazia com que eu me sentisse um pouco egoísta, mas acredito que, se cada pessoa cuidasse com devoção das que estão próximas a ela, tudo seria melhor. Eu também estava preocupada com a relação com o Alberto, e não tinha com quem conversar sobre isso, pois a Esméria já não entenderia, e eu não tinha coragem de falar sobre tais assuntos com o Fatumbi. Então, pedi a ele que, quando fosse à cidade, desse uma passada no ponto da Adeola e perguntasse se ela me faria uma visita. Paralelos. Não quero que se sinta culpado, mas, ao aparecer no sítio para passar apenas um dia, seu pai brigou comigo por causa do seu choro. Coisa de crianças. Choro dos que sempre tinham chorado, mesmo perto dele. Mas ele teimou comigo que aquela vez era diferente, que eu não cuidava direito de você, que eu não era boa mãe, capaz de saber o motivo do choro do meu filho. Que ele ia até o sítio para descansar das preocupações da cidade e nem isso conseguia. A Esméria tentou me defender, mas ele a mandou calar a boca, pois vivia ali no sítio de favor. Disse ainda que estava cansado de sustentar meus amigos, parando no meio da frase, quando provavelmente ia dizer algo como pretos ou vagabundos. Então achei que já era demais e pedi que não fosse mais ao sítio para brigar, que ficasse na cidade, pois nós, eu e meus amigos, continuaríamos cuidando de tudo como estávamos fazendo desde que ele tinha perdido o interesse. Cuidando da padaria, de onde vinha o sustento daquela casa, enquanto ele se embebedava e passava noites em claro jogando cartas com os amigos. Não seriam aqueles amigos um bando de vagabundos que ele também sustentava? E vagabundos que custavam bem mais caro? Quando percebi o que estava falando já era tarde.
As palavras ditas, tanto de um lado quanto do outro, já tinham sido duras o suficiente para mais 2 semanas que passaríamos separados. Semanas em que, mais do que o temor de que algo ruim acontecesse a ele, eu sentia muita raiva. A Adeola apareceu alguns dias depois dessa briga, dando notícias de que a construção do orfanato estava terminada e eles já cuidavam de 4 crianças. Ela me ouviu com muita atenção, dizendo para eu ter calma, porque o ano anterior tinha sido de dificuldades e tensão para o Alberto, que logo ele estaria mais tranquilo. Ela também achava que em breve enfrentaria problemas, pois o padre Heinz estava sofrendo ameaças de vários senhores de engenho e fazendeiros, acusado de incitar a fuga de escravos. Mas o padre dizia que não tinha medo, que tinha um trabalho a fazer e que iria até o fim, mesmo contrariando a Adeola, que achava que, desde que ele corresse perigo, seria melhor abandonar tudo e encontrar outro jeito de ajudar as pessoas. Os 2 poderiam se dedicar apenas ao orfanato, mas o padre não queria, e ela tinha medo de perdê-lo por não ter a mesma fé que o levava a acreditar que em Deus nada de ruim aconteceria. Era bom ter uma amiga com quem conversar, e melhor ainda uma que estava passando por problemas semelhantes, porque, de confidência em confidência, falamos de tudo que nos incomodava, mas encontramos apoio apenas para as nossas palavras, não para as inquietações, e combinamos uma visita ao Babalaô fim de time. O Babalaô não gostou do que viu no Opelê, mas disse que não era para eu me preocupar, porque tudo já estava destinado. Eram mudanças necessárias para que a vida seguisse o caminho certo, e quando acontecesse, era para eu aceitar e ir em frente à minha maneira, pois seria guiada e protegida. Perguntei se estava prevista a morte do Alberto, e ele disse que não, pelo menos não nos próximos tempos, mas que via o coração dele cheio de conflitos por causa de uma mulher de quem ele até não gostava, mas que tinha alguma coisa que eu nunca poderia oferecer. E ele ainda não sabia com qual de nós 2 ficar. Pesava muito o amor que sentia por mim e pelo filho, mas isso nem sempre é o mais importante no coração de um homem, e que, independentemente do caminho escolhido, nós 2 ainda seguiríamos juntos por algum tempo. Aquela ideia, a de outra mulher na vida do seu pai, já tinha povoado meus pensamentos, mas tinha ido embora sem deixar maiores preocupações. Eu sabia que ele gostava de mim, de você e da vida que levávamos quando não haviam maiores problemas, e por isso me espantei. A raiva que eu estava sentindo dele ficou ainda maior, e o Babalaô Fiditime disse que eu não poderia continuar assim, que eu precisava tirar os sentimentos ruins do coração para que ele pudesse ser ocupado por outros mais dignos, que me fariam seguir em frente. Também para eu não comentar nada com Alberto, pois ele tinha que decidir sozinho o que fazer, já que as mudanças, pelo menos inicialmente, afetariam muito mais a vida dele do que a minha ou a sua. No caminho de volta para casa, ainda sem saber direito o que estava sentindo, contei tudo à Adeola. Ela disse que já tinha visto muitos casos iguais ao meu e que provavelmente o Alberto tinha arrumado uma branca, que poderia mostrar aos amigos, embora gostasse mesmo de mim, e que eu precisava seguir o conselho do Babalaô Fiditime e deixar que ele falasse comigo primeiro. Não era o que eu tinha vontade de fazer. Por mim, teria ido direto para o sobrado, obrigando o Alberto a tomar uma decisão sobre a vida dele, para que eu pudesse fazer o mesmo com a minha. Não queria brigar, mas apenas resolver a situação logo, porque, se ele estava pensando em me deixar, eu tinha que tomar várias providências, como sair do sítio dele, por exemplo. Havia o orgulho ferido, mas as outras necessidades eram mais urgentes e envolviam muitas pessoas, como você e seu irmão, que eram muito mais importantes para mim do que o seu pai. Não comentei nada no sítio, talvez com vergonha de confessar o quanto doía, mas tudo que eu queria era alguém que chamasse a atenção do Alberto, que dissesse que ele estava agindo errado, que tinha uma mulher e um filho e responsabilidades assumidas. No início, eu achava que ele era diferente, como parecia ser, mas vi que todos os homens brancos são iguais, como a Claudina e a Adeola tinham me alertado. Distrações.
Nos dias seguintes, tentei não pensar muito no problema, e nem foi tão difícil assim, porque o Tico e o Hilário passaram alguns dias no sítio, esperando que a situação do Recôncavo se acalmasse para que pudessem voltar para lá com as mercadorias que vendiam. Estavam se dando muito bem, o que deixava a Esméria orgulhosa. Eu gostava de ouvir as histórias deles, mas, daquela vez, foi o Fatumbi quem mais se interessou, pois o Partido Federalista tinha conseguido muitas vitórias no Recôncavo. O líder deles era um capitão de milícias, que também ocupava os cargos de juiz de paz em São Félix e de vereador em Cachoeira. São Félix já estava nas mãos dos revoltosos, quando resolveram ocupar a Câmara de Cachoeira e convocaram uma assembleia, que contou com a presença de apenas 3 vereadores, pois os outros fugiram, porque não concordavam com as reivindicações. Mas eles não se intimidaram e redigiram um documento criticando o governo da província e sua submissão aos portugueses, instigando o povo a lutar contra a aristocracia, que só pensava em si mesma. O documento também declarava a Bahia um estado federado que faria suas próprias leis e cuidaria das finanças e das forças armadas, sob o comando de um governo provisório que passaria o poder a outro, eleito mais tarde pelo povo. Queriam também que todos os presos políticos fossem libertados e que se desse um fim às pressingandas, que é o navio-prisão, e à censura à imprensa. E, mais uma vez, exigiram a expulsão dos portugueses, mas com algumas mudanças, pois seria permitida a permanência daqueles que fossem casados com brasileiras, que tivessem comércio estabelecido ou que quisessem permanecer na Bahia trabalhando na lavoura. Os federalistas queriam mesmo era se ver livres dos pequenos comerciantes, dos profissionais liberais, dos artesãos, daqueles que competiam diretamente com brasileiros que exerciam as mesmas funções. Então, no mesmo documento, também disseram que seriam bem recebidos os portugueses com recursos, os que quisessem abrir grandes negócios e gerar emprego para os brasileiros, bem como os portugueses sábios que pudessem contribuir com as ciências baianas. Assim que chegou a notícia de que tropas oficiais estavam a caminho, o Tico e o Hilário pegaram o primeiro saveiro para São Salvador, antes que a situação ficasse mais complicada. Aproveitaram para tirar alguns dias de descanso e brincaram muito no sítio, relembrando os velhos tempos da fazenda em Itaparica. Olhando as brincadeiras, muitas vezes eu desejei que você já estivesse grande e sentisse a mesma felicidade que demonstravam o Banjocô, o Tiago e o Mateus. Por aqueles dias também foi o seu aniversário de 1 ano, e eu e a Esméria fizemos uma oferenda a Xangô por você. Foi naquela época que reparei na sua seriedade, uma criança que quase não sorria. Comentei com a Esméria, e ela disse que não tinha reparado antes, mas que era verdade, pois não se lembrava de ter visto você sorrindo, como muito fazia o seu irmão quando tinha sua idade. Vocês sempre foram muito diferentes, e eu gostaria de tê-los visto juntos quando moços, como o Tico e o Hilário naquela época, provando que os laços de sangue tinham acertado na escolha de pessoas para conviverem tão bem. Eles já tinham ido embora quando seu pai apareceu, novamente no meio da noite e novamente bêbado. Mas daquela vez ele conseguiu se deitar comigo, e foi como das primeiras vezes, como se nunca tivéssemos perdido o entendimento. Mas depois que acabamos e eu estava deitada do lado dele, que dormia, não me senti bem, porque estava em dúvida se ele realmente estava ali comigo ou se pensava na outra mulher. Eu acreditava em tudo o que o Babalaogo Viditime me dizia, pois ele sempre sabia interpretar muito bem o Ifá e nunca tinha errado nas previsões anteriores. Mas não conseguia acreditar que o Alberto gostava mesmo era de mim e ainda assim pensasse em me abandonar. Hoje sei que aqueles dias devem ter sido mais difíceis para ele do que para mim, principalmente quando percebia que estava me fazendo sofrer, como quando acordou no meio da noite e me pegou chorando. Eu não sabia o que fazer com o menino em que se transformou, encolhido em um canto da cama, chorando com gosto e sem pudor. Não aceitou que eu o consolasse, pediu apenas que o deixasse chorar e que não encostasse nele, e que gostaria que fôssemos todos para a cidade dentro de 2 dias, para assistirmos às comemorações de 2 de julho.